Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham nessa transmissão aqui pelo Kairos Podcast. Você que não me conhece, eu sou o Brunão e quero que você seja mais do que bem-vindo, você e toda a sua família, seus amigos que nos acompanham, que nos assistem. Essa é uma produção da nossa querida AD Campina, uma organização do Grupo Kairos, e você pode ser um agente evangelizador também, levando essa palavra a mais pessoas. Nos ajude. Como que você pode nos ajudar? Compartilhando esse link, mandando aí no grupo da família, no grupo dos amigos, enfim, compartilhando nos teus stories, tá bom? Curtindo, seguindo as páginas da nossa igreja, a página do Grupo Kairos, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu tenho certeza que esse tema de hoje será um tema abençoador para vocês. Hoje nós temos um tema muito importante, ministerialmente falando. Então fica ligadinho aí, fica ligadinha, que o nosso convidado, ele é um convidado muito especial. Eu queria muito que ele viesse aqui e glorifico a Deus pela vida dele, do meu amigo, né? Virou um amigo meio recente, mas um grande amigão nosso, e aceitou o nosso convite. Eu quero apresentá-lo aqui nessa noite. Antes de apresentá-lo, eu quero mencionar a nossa equipe que hoje está aqui, nesse multirão aqui, preparando tudo. Nosso querido DJ Joab, né? Que está ali no som, organizando tudo. O Fábio na live, o Vinícius também ali na organização da live. Deus abençoe essa nossa equipe abençoada. Mandar um abração também para o Rafa, que sempre nos apoia. Nosso pastor Alex, que também é nosso piloto aqui, que sempre está nos ajudando, nos socorrendo. Quero mandar um abração para eles. E para o Matheus Levi, que sempre nos ajuda com os cortes. Enfim, toda a nossa equipe, todo o Grupo Kairos, que nos apoia, nos ajuda. Essa juventude é uma bênção. Venha ser AD Campina você também. Apresentar o nosso convidado nessa noite, ele que é um exímio pregador da palavra, tenho muita referência nele como pregador, tem um conhecimento enorme da Bíblia, por mais que nos bastidores aqui ele estava dizendo que se considera um pouco velho de idade, mas ele é novo, bem perto da minha idade, então tenho muito ele como uma referência. Ele é pastor, tá? Aqui na nossa querida AD Campina, no nosso ministério AD Campina, bacharel em teologia, ele tem especialização no livro do Apocalipse e de escatologia, olha aí que forte. Foi elevado ao pastorado em 2015, já foi líder de adolescentes, de jovens e de varões. Para quem não sabe o que é varão, não é uma vara comprida, são os homens, obreiros. Já foi superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele já atuou como vice-presidente de ministério, né? Hoje, aqui no nosso ministério AD Campina, no nosso campo ministerial, ele é co-pastor da AD Santa Rosa. Inclusive, já mandar um abração aí para o pastor Carlos, para a missionária Michele, grandes amigos nossos, né? Ele é esposo da irmã Leide Daiane, ele é pai do Lucas, de 7 anos, do Henrique, de 4 anos, e da Sofia, pequena Sofia, de 7 meses de idade. Eu lhes apresento o meu grande amigo, o pastor Ronaldo dos Santos, né? Eu o chamo de pastor Ronaldo. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Grupo Kairos, aqui da sede, fica imensamente feliz pelo teu apoio. Seja bem-vindo. Amém, obrigado, Brunão. Uma pessoa que nós também temos um carinho, temos uma admiração. Desde quando cheguei aqui em novembro de 2020, fui uma das pessoas que eu vi ministrar aqui e que também fui abençoado em um dos cultos que eu vi ministrar, né? Fui muito abençoado naquela noite, pois eu tinha uma decisão muito importante para tomar, que era a compra do meu lote, e naquela noite Deus te usou para falar comigo. Glória a Deus, olha aí, rapaz. Eu já te falei isso, acho que algumas vezes, e é uma pessoa que eu admiro muito, tenho no coração e nas orações. Maravilha. Muito obrigado por nos convidar. Estamos aqui para trabalhar, né, com jovens e com todos aqueles que estão acompanhando essa temática que eu acredito que é bem importante. Maravilha. O senhor tem muita experiência com jovens, né? Então, a gente tem
uma ligação um pouco mais forte aí, que a gente sempre troca umas ideias aí sobre a juventude e é sempre de um grande crescimento para nós, né? Mas acredito que, como eu, a maioria dos irmãos quer te conhecer melhor, né? Você é recente aqui no nosso campo. Acredito que aqui no Paraná, não faz muitos anos, né, que você mora aqui. Então, a gente quer conhecer quem é o pastor Ronaldo, né? Mostra para nós aí, diga aí quem é o pastor Ronaldo. Amém. Nós somos recentes aqui. Nós chegamos dia 5 de março de 2020. Chegamos aqui vindo de Brasília, poucos dias antes de ter aquele fechamento, né, por conta da pandemia. E, inclusive, foi um período bem difícil para a gente, mas, como foi Deus que nos trouxe para cá, então Ele foi cuidando de tudo, foi abrindo as portas para que nós pudéssemos trilhar o caminho que Ele havia preparado para nós, né? E estamos aí desde então, né, vivendo e achando bom em viver, e experimentando tudo aquilo que Deus preparou para nós aqui neste estado, né? Que, diga-se de passagem, eu amo morar aqui, amo mesmo, porque aqui foi aonde eu pude experimentar muitos milagres e muitas experiências de Deus para a minha vida. Maravilha. E um conceito geral, pastor, quem é o Ronaldo, fora do ministério de pastor? Quem é o Ronaldo? É muito difícil falar de si, é muito difícil. Eu diria, assim, que eu sou bastante tímido, e quando eu falo isso, eu falo de fato e de verdade. Sou bastante tímido, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito determinado, né? Quando eu decido fazer algo, quando me empenho para fazer algo, eu até costumo dizer que eu faço pouco, mas eu sou todo naquilo que eu faço. Eu me dedico ao máximo para fazer aquilo com excelência para Deus e também dentro de um nível social que a gente vive, eu procuro fazer o meu melhor no ambiente de igreja, no ambiente de empresa, como sociedade, eu procuro fazer o melhor. Mas eu sou bastante tímido e aí estou indo mudando isso aos poucos, né? Maravilha. E, pastor, muitos jovens nos assistem aqui no podcast, né? Então, o nosso público jovem é forte aqui, principalmente os jovens solteiras. E o senhor é um pastor novo, né? O senhor tem uma família linda, inclusive. Nós queríamos saber o segredo, né, de como conhecer a varoa tão esperada e tão orada aí pelos jovens no monte, nas campanhas de oração. Qual que é o segredo que o senhor para conhecer a tua esposa? Família é algo muito extraordinário, mas eu diria que conhecer a Daiane, a minha esposa, foi amor à primeira vista, né? Desde o primeiro dia que eu a vi, eu estava chegando em Brasília em novembro de 2007, e a primeira vez que eu a vi já abalou as minhas estruturas, né? Era uma menina muito dedicada na igreja, muito compromissada com as coisas de Deus. E foi bem interessante porque a gente tinha um tempo a mais para se conhecer, porque foi uma época que a gente não tinha WhatsApp, não tinha... Muitos dos jovens nem celular tinha, né? E o meu irmão, que já morava em Brasília, ele tinha um filho de 2 anos, aproximadamente, e quem cuidava deste filho deles, o meu sobrinho, no caso, era a minha sogra, que hoje é minha sogra, né? Então, enquanto eles não chegavam do serviço à tarde, eu ia lá na casa dela para pegá-lo e trazer para casa. Então, quando eu chegava lá, eu via a Daiane, e aí a gente conversava. Então, aquilo foi um momento onde a gente pôde se conhecer um pouco
porque antigamente a gente só se via mais na igreja, né? Como eu falei, a gente não tinha WhatsApp, muitos nem celular tinha. Então, ali foi um ambiente onde eu pude conhecê-la melhor, né? E, como eu disse, o amor foi à primeira vista, né? Então, desde daquele momento, eu já passei a amá-la, e aí, então, a gente iniciou-se uma busca, né, para conquistá-la, uma batalha para conquistá-la, porque não foi fácil. Não foi fácil. Foi difícil. Persistência, rapaziada. Persistência também é importante, olha aí, ó. E, pastor Ronaldo, como foi teu encontro com Jesus? O senhor nasceu num berço evangélico, encontrou Jesus no meio do caminho, na curva da vida, como a Manu mencionou aqui em um podcast passado. Como foi? Brunão, meu encontro com Jesus, eu diria que foi muito simples. Eu era criança, né, estava entrando ali na adolescência, e eu tinha 2 amigos que eram da igreja. E a gente morava no interior, morava na roça, e esses amigos, eles sempre me convidavam para estar no culto. E um dia eu fui, e era tão simples o ambiente, o lugar, que eu entendi que era só dizer, agora eu sou crente, e já estava tudo resolvido. E então, no dia seguinte, eu já passei a dar paz do Senhor para todo mundo. Aí eles, como já eram da igreja, falaram, não, olha a simplicidade. Eles diziam, não, você tem que esperar o próximo culto para ouvir a pregação, ouvir o convite, aí você ir lá, dobrar os joelhos e aceitar Jesus como Salvador. E falar, então tá bom, então vou esperar o próximo culto, sendo que aquilo poderia ser resolvido já ali, né? Mas era todo mundo muito simples. E, a partir deste momento, eu me apaixonei pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela casa de Deus. Eu sempre digo que crente tem que amar a igreja, né? Porque é aqui onde nós recebemos as instruções do Senhor, para nós termos uma vida edificada na presença dele. Foi maravilha. Assim. Maravilha. Pastor Ronaldo, eu conheci, né, como já foi mencionado há pouco tempo, a gente já trocou muitas ideias, né, pastor, sobre temas jovens, que você tem umas ideias fortes aí, né? Até comenta com a gente, não está no nosso script aqui, mas eu costumo sempre fazer algumas perguntas assim. Nós temos um grande amigo em comum, né, o Anderson, o diácono Anderson, né, um grande amigão meu. Inclusive, um abraço, Anderson, se você estiver assistindo, meu amigo. Um grande abração aí. Eles congregam junto na AD Santa Rosa, né? E eles fizeram um projeto quando o Anderson e você também foram líderes de jovens ali na congregação. E tinha um projeto que era o jeans, né? Como se escreve jeans, né? É o jeans, isso mesmo. Fala pra gente como que era esse projeto aí. Eu achei muito interessante, mas o pessoal que, quem sabe, participou algum tempo, né? Como que funcionava? Na realidade, eu fui muito prematuro com relação a me envolver na obra e a maioria do tempo com jovens. Mesmo participando como integrantes e depois como líder, né, junto com a minha esposa, nós tivemos um envolvimento muito grande e com bastante tempo, né, com os jovens. Então, a gente aprendeu algumas coisas, aprendeu a amar jovem, a andar com jovens, a entender a linguagem do jovem, que isso que é importante, né? E aqui nós tivemos uma experiência, foram poucos meses, eu acho que 3 meses, porque logo na sequência nós saímos para atender o Santa Angelina, então foi pouco tempo. E nós trabalhamos ali com o projeto Jeans, que é uma ideia que a gente trouxe de Brasília para poder estar envolvendo os jovens num ambiente de adoração, né? O Jeans é um projeto que envolve os jovens nos lares dos próprios jovens. Olha aí. E ali a gente selecionava um dos jovens para poder estar ministrando a palavra,
mas a intenção mesmo é você fazer de cada casa, de cada lar, um ambiente de adoração, né? Então, o projeto Jeans, eu nem sei como que se desenrolou com o tempo, porque acabei ficando ausente, mas foi uma experiência que nós pudemos trazer para cá, e acredito que vidas foram abençoadas, sim, com este projeto. Maravilha. Pastor, o senhor, eu considero 36 anos isso de idade? 36 anos, pouca idade, né? Porque eu não posso dizer que o senhor está numa idade avançada, não, vou me entregar eu também. Mas, enfim, o senhor tem um vasto conhecimento da palavra, isso é inegável, né? Quem já ouviu os teus ensinamentos, eu já ouvi algumas pregações suas, já ouvi alguns ensinamentos, inclusive testemunhos de pessoas falando que o senhor tem uma base bíblica muito forte, muito boa, e o senhor nos trouxe um tema hoje muito importante, né? Que estava no meu script, inclusive, para a gente falar sobre esse tema em algum momento, e caiu como uma luva, né? Trazer o senhor aqui, e para a gente falar sobre isso, né? Que é vocação ministerial. Então, eu queria que você separasse o papel, a caneta aí, por favor, pelo amor de Deus. Você que tem vontade, você que sente arder no teu coração em trabalhar na obra, em ser um obreiro, ser uma obreira na casa do Senhor, você precisa aprender isso aqui, você precisa guardar isso no teu coração, porque vocação ministerial é muito forte esse tema, né? E para a gente iniciar, pastor, nos dê uma introdução, né? O que é essa vocação ministerial para o pessoal se situar, onde que a gente está, o que a gente vai falar. Diga para nós, por favor. Então, Bruno, o que acontece? Quando eu me referi à idade, ela está relacionada com o tempo de caminhada que a gente vem envolvido em departamentos, sim. né? Em departamentos, mexendo com um grupo de pessoas, e isso acaba trazendo para a gente uma bagagem de conhecimento, de experiências, né? E aí, é claro que com 36 anos de idade, é uma idade boa ainda, mas, de certa forma, eu iniciei muito prematuro no ministério, né? Com 12, 13 anos, eu já estava pregando a palavra. 14, 15 anos, eu já era obreiro. Olha. Então, assim, foi de forma muito prematura, né? E aí, é uma das coisas que a gente vem vivendo já há bastante tempo, que é o ministério. Então, acho interessante a gente falar sobre esta temática, né, que é a vocação ministerial. De forma bem resumida, bem simples, para que todos possam compreender, vocação é uma ferramenta, né? Todo profissional, ele precisa de uma ferramenta. Ele precisa ter a sua ferramenta de trabalho. E o servo de Deus, ele também não é diferente. É claro que ministério não é uma profissão. Eu aprendi isso nos cursos teológicos. Ministério não é uma profissão, é uma vocação, né? E quando nós temos esta vocação, nós precisamos entender qual é a ferramenta que eu preciso usar nesta obra, neste chamado. É claro que a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas dentro deste chamado, qual é a ferramenta que eu tenho para poder desempenhar e trabalhar dentro daquilo que o Senhor fez arder o meu coração para trabalhar. Então, a ferramenta é a vocação, seja ela qual a área que o crente, o servo de Deus vai atuar. Ele precisa ter essa ferramenta certa para poder atuar dentro dessa vontade de Deus. Maravilha. E diante disso, pastor, existe então uma grande diferença entre chamado e vocação, né? Existe sim. Como eu disse, o chamado é uma ferramenta, a vocação é a ferramenta, e o chamado é a obra que Deus designa para que
o vocacionado venha a atuar, né? Então, nós temos dentro da obra de Deus várias áreas, né? E dentro destas áreas eu preciso entender qual é a minha vocação. Eu vou cantar, eu vou ministrar louvores, eu vou ministrar a palavra, eu vou ensinar. Então, quando Jesus me chama para a sua obra, eu preciso compreender qual é a minha vocação para que eu venha atuar dentro desse chamado que Ele tem para a minha vida, né? E só um ponto que eu acho interessante aqui dentro da vocação e principalmente do chamado é que a Bíblia vai nos dizer em Marcos 3 que Jesus ele sobe para um monte e ele chama para si aqueles que ele quis. Então, o chamado, ele não depende das minhas opiniões. Olha aí. Por que Deus chamou fulano e não ciclano? A obra é dele, ele sabe quem chamar e aonde colocar este para atuar. Então, ele chama quem ele quer. Não depende da minha opinião, da minha escolha, é a vontade de Deus dentro da sua obra para cada cristão, para cada servo dele. Maravilha. Então, pastor, eu posso entender que todos foram vocacionados? É uma pergunta, pode até soar meio ignorante, mas sobre vocação. Todos são vocacionados para algo? A vocação, ela nasce dentro de nós, né? E é como eu falei, e eu afirmo, eu não sou um especialista, um expert na área de vocação ministerial, mas dentro da experiência que a gente vem construindo, todos sim são vocacionados. Isso não significa dizer que todos vão ser pastores, cantores, obreiros, não. Mas todos têm um espaço e algo para fazer dentro da igreja. Se você for perguntar à liderança, ao pastor Alex, o pastor Paulo, se aqui na igreja, na ADER Campina, tem cargos disponíveis, possivelmente eles vão dizer que não. Mas se você perguntar se tem trabalho, algo para fazer, com certeza vai ter muita coisa para fazer. Trabalho. Então, a vocação ministerial, ela vai atuando em vários âmbitos dentro da obra de Deus. Uma coisa interessante, se me permite aplicar aqui, eu lembro que isso lá pelos anos de 98, logo no início da minha fé, nós tínhamos um pastor e ele precisava ministrar a ceia numa região rural, e isso tudo a pé, né? E ele, então, fez o convite na igreja, no culto à noite, pois no dia seguinte ele precisaria ir levar a ceia para aquela congregação. E aí nenhum dos obreiros se dispôs a ir com o pastor. E um dos obreiros, na realidade nem era obreiro, era um irmão que gostava de se envolver, de estar pelo meio, mas não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum ministério, assim, não era cooperador, não era diácono. E quando o pastor viu que não tinha ninguém para ir com ele, ele falou, eu vou só, não tem problema. Termina o culto, este irmão chega para o pastor e fala, pastor, eu posso ir com o senhor? Ele disse, amém. Só que este irmão, ele era um daqueles que gostava de uma confusão, de uma conversinha, e o pastor então pensou, amanhã eu vou sair cedo antes desse irmão chegar na minha casa. Antes só do que mal acompanhado. E aí o que acontece? Passou a noite inteira chovendo. Quando o pastor acorda de manhã e abre a porta, quem está lá? O obreiro. Este irmão que quis ir com ele. E aí o pastor, com medo de alguém vê-lo com aquele irmão, porque não queria, né, porque era um irmão que tinha alguns problemas, pastor, vamos. E aí foram. Quando chegaram em uma certa altura da estrada,
como havia passado a noite inteira chovendo, criou-se uma poça de lama que ia de um lado ao outro da estrada. E o pastor já foi arregaçando as calças para poder não se sujar, tirando o sapato. E aquele irmão olhou para ele e disse: o que o senhor está fazendo, pastor? Não, é porque eu não posso me sujar. Ele disse: não, monta aqui nas minhas costas. Eu não sirvo para nada mesmo. O pastor vai chegar lá na igreja limpo. Eu não tenho importância nenhuma, mas o pastor vai chegar limpo. Então, com isso, eu digo que todos têm uma vocação e uma utilidade dentro da obra do Senhor. Né? Basta se dispor. Sim, é isso mesmo. Essa disposição, né, pastor? Que hoje a gente enfrenta um grande problema, isso é um levantamento meu, né? Mas a gente observa muito que existe muito espaço, como o senhor mesmo falou, para trabalho. Só que poucas pessoas elas querem trabalhos bastidores, né? Aquele trabalho de cuidar dos carros lá fora, né? De limpar um banheiro da igreja, de fazer alguma tarefa que não apareça, né? Existe esse grande problema, mas saiba que Deus nos chamou, a gente já teve até um tema sobre isso em um podcast passado, sobre servir, né? A gente foi chamado para servir, independente da área que seja, mas o coração disposto a servir deve existir, né? É verdade. Eu lembrei agora de um outro. Se a gente tiver espaço aqui, a gente vai longe, tá? Nesta mesma igreja, este pastor ele teve uma visão, e na sua visão, ele via descer do céu uma coroa, e vinha como se fosse na sua direção, pois ele era o pastor da igreja, só que em uma certa altura, esta coroa ela foi direcionando e passava, e a igreja cheia, lotada de pessoas na sua visão. E, de repente, esta coroa ela vai sendo direcionada e é colocada na cabeça de uma irmã que nunca pegou o microfone, nunca havia tido uma oportunidade. E aí o pastor perguntou para Deus: por que na dela e não na minha? E aí Deus falou para ele: esta irmã é a zeladora da igreja. Tudo que ela faz aqui, ela faz com excelência, cantando e preparando o ambiente para que os meus servos possam chegar aqui e me cultuar. Então, quando você faz a obra de Deus com excelência, né, sem se preocupar se vai ser visto por alguém ou não, entenda que Deus, o dono da obra, está te vendo e Ele vai recompensar. Olha aí, que forte isso. Pastor, aproveitando isso, tem uma pergunta até no nosso script aqui, que é essa: qual é a maior dificuldade, né, de hoje dos cristãos em entender qual é a sua vocação? O que impede deles entender o que eles podem fazer na obra? Brunão, dentro do que eu percebo, a maior dificuldade hoje que as pessoas elas têm em entender o seu chamado, a sua vocação, está relacionado a não querer sentar para aprender. Olha aí. Porque eu acompanho muitos, eu tenho amigos que ministram muito bem, amigos iniciantes, amigos que já têm uma caminhada, mas o que eu mais percebo é que muitos querem ensinar aquilo que não sentou para aprender. E a Bíblia diz, Jesus disse: tudo que eu sei, eu aprendi do meu Pai. Então, ninguém ensina aquilo que não sabe. Ah, mas eu já li a Bíblia, Mas uma das grandes dificuldades nossas hoje como líder, como pastor, que já fui pastor de congregação, uma das maiores dificuldades é você conseguir trazer as pessoas para um culto de ensino, para uma palestra onde vai ser esboçado ali conhecimentos que vai agregar à pessoa uma bagagem para que ela possa desempenhar seu ministério, até entender qual é a sua vocação, que muitos estão na igreja
e nem sabe qual é a vocação, qual é o seu chamado. E a maior dificuldade que eu percebo hoje é essa, é porque existe uma falta de empenho de querer se sentar para aprender, ouvir um mestre, ouvir o pastor da igreja, contar as suas experiências, transmitir os seus conhecimentos, né, por meio da palavra, e esta pessoa, então, se inspirar, porque muitos de nós nos inspiramos nos nossos pastores, nos nossos líderes, né? Então, a grande dificuldade que eu vejo é essa, sentar para aprender. Buscar em Deus clareza, né? Porque a vocação, pastor, e o chamado, eu poderia dizer que é uma forma mais simplória. Eu costumo entender sempre das formas mais simples possíveis. É o que cabe na minha cabeça muitas vezes. Mas eu encaro como chamado, como vocação, para mim, aquilo que a gente vai descobrindo que a gente tem facilidade em fazer. Né? Exatamente. Porque tem pessoas que não têm a facilidade na oratória, de expressar uma palavra, né? Mas tem uma facilidade como aquela irmã, de servir naquilo que ela consegue fazer, naquilo que ela domina, naquilo que ela sabe. Né? E fazer com excelência, né? Que isso é um muito importante. Fazer com excelência. Não fazer porque é uma obrigação, fazer porque tem amor por aquilo que está fazendo. É saber que o ambiente, se tratando desta irmã, o ambiente que ela está cuidando é o ambiente onde os santos vão se sentar para poder adorar a Deus. Isso é muito gratificante para alguém que faz com excelência, com amor. Tem uma outra área que a gente, inclusive, eu cito muito ela, porque eu tenho muitos testemunhos através disso de pessoas que têm essa vocação e foram chamados para o ministério da oração. Né? Isso é muito lindo, porque a gente tem pessoas aqui que oram pelas madrugadas, pelos pastores, pelos obreiros, pelos próprios irmãos na fé, pelos nossos projetos aqui, e a gente não conhece essas pessoas, a gente não sabe quem são, mas Deus conhece, e como o senhor deu o exemplo da irmã, né? No reino de Deus não vai ser medido pelo tamanho do broche que nós usamos no paletó, pela qualidade da gravata, mas sim da qualidade do que nós estamos prestando para Deus, né, pastor? Exatamente isso. Então, é importante a gente entender que nós estamos trabalhando para um Deus. Olha aí. Para um Deus que não deve nada para ninguém. Né? Tudo que nós fizermos para Ele em prol do reino e da obra dEle, nós receberemos dEle recompensas. Né? Entra aí uma outra área, né, que eu gosto muito, que é a escatologia, onde nós iremos ser galardoados por aquilo que nós prestarmos na obra dEle, de serviços, de empenho, né, que nós fizermos no reino dEle, na obra dEle, e nós seremos, então, galardoados. Né? Mas isso é interessante, né, pastor? Pra gente, não vamos fugir do foco, mas faz parte dessa conversa, porque equivale ao empenho com que cada um exerce a sua vocação dentro do ministério, que escatologicamente vai ser medido pelo fogo, né? Exatamente. Aquelas obras conhecidas na escatologia como de palha, né, que serão consumidas, são aquelas que a pessoa faz como, pastor? Ali, na realidade, são 6 tipos de obras, né? Metade se queimam e metade vão permanecer. O feno, a palha e a outra que me fugiu agora a memória aqui, são obras que, geralmente, eu faço na intenção de mostrar para os outros que estou fazendo. Isso. Né? Eu estou fazendo dentro da obra de Deus, até mesmo dentro daquilo que eu fui chamado, mas a minha intenção não é fazer para um rei, é fazer para as pessoas. Né? Inclusive, eu até fico triste quando eu ouço isso. Algumas pessoas na igreja, elas falam assim, não vamos cantar agora, não, porque não tem quase ninguém ainda no culto. Bom, eu estou cantando para Deus, e Ele já está presente. Né? Eu lembro de um texto, não vou lembrar a referência agora, quando
Deus vai dizer para o profeta o seguinte: olha, a partir de hoje, os levitas vão cantar na frente do povo, mas não vão cantar mais na minha presença. Você pode perceber que parece que houve uma investida aí de valores, né? As pessoas se preocupam em cantar para as multidões e esquecem que o nosso maior propósito é cantar para um Deus que está recebendo o culto, recebendo a adoração, e aí nos perdemos e achamos que só devo cantar, só quero a oportunidade, só vou fazer essa apresentação quando a igreja estiver cheia. Sendo que o mais interessante e o mais importante é que a gente não está fazendo isso para o homem, é para Deus. Olha aí. Às vezes as pessoas elas perdem esse foco, né, pastor? De fazer para Deus. Eu sempre costumo, quando eu estou louvando principalmente, a fechar os meus olhos e me imaginar eu diante de Deus cantando aquilo que eu estou cantando para Ele. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas é porque a gente, através do ensino da palavra, né, a gente aprende sobre o louvor, sobre a adoração de qualidade e a verdadeira adoração, né? E você pode adorar a Deus, né, pastor, com o teu trabalho. Exatamente. Você pode adorar a Deus orando por um missionário, por um pregador, por um pastor. Você pode adorar a Deus faxinando a igreja. Você pode adorar a Deus pregando a palavra para uma pessoa na rua. Exatamente. É ou não é verdade, pastor? É isso mesmo. Uma das minhas áreas, assim, que é a que eu me dedico mais, que é o ensino, é o culto que tem menos pessoas. O meu filho Lucas, ele sempre pergunta: papai, hoje é aquele culto que só tem a gente? Então, assim, é um culto que vai pouquíssimas pessoas, né? E eu não me preocupo. É claro que a gente gosta de ministrar uma boa palavra, um bom louvor com a igreja, levar a igreja toda a esse conhecimento, a este momento de adoração. É claro, todo mundo quer isso, né? Um ministrante de louvor, um pregador, um ensinador da palavra, ele não quer ensinar para as paredes e nem cantar Sim. com a igreja vazia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando arde no seu coração a sua vocação, o seu ministério, você ministra para 2, para 3, como se fosse para centenas de pessoas, né? Então, é um conselho que eu dou. Não mude aquilo que você preparou com tanto zelo, só porque não veio a quantidade de pessoas que você esperava. Ministre, porque Deus vai usar, nem que seja para uma pessoa, e se aquela ministração atingir e tocar uma pessoa, pronto, né? Deus já realizou aquilo que ele precisava fazer. Maravilha. E, pastor, no teu ministério, como que o senhor iniciou a tua vocação? O que o senhor iniciou trabalhando lá na tua juventude, lá ainda, quando era um adolescente ainda, jovem? Brunão, olha só, é bem interessante, porque assim, eu tive dois dirigentes, era o primeiro e o segundo, irmão Francisco. Hoje ele tem uns 90 anos aproximadamente, e o seu vice, que era o irmão Edmundo. Interessante, um não enxergava bem e o outro não ouvia bem. Né? Mas os dois juntos fizeram um trabalho que ainda hoje são referências para mim, que foi as pessoas que me levaram a ser o que eu sou hoje, né? Assim, servo de Deus, que faça as coisas com a dedicação. Eles eram muito dedicados, eles eram muito aplicados naquilo que eles faziam, apesar da idade, das dificuldades que nós tínhamos. Então, quando eu via aqueles homens ministrar as mesmas mensagens durante 10 anos, quando eu digo a mesma, é porque eram 2, 3 mensagens que eles tinham, não eram mais que isso, eram semi-analfabetos, né? Então, cada vez que eu ouvia
aquelas mesmas pregações repetidas, era como se eu ouvisse a primeira vez, porque tinha uma inspiração diferente, né? E esse irmão Francisco mesmo, a gente chamava ele de irmão negro, ele era um senhorzinho avivado. Quando ele ministrava sobre a mulher do fluxo de sangue, caía uma glória na igreja tão grande. E eu, criança, eu entrando ali na adolescência, eu dizia, eu quero ser assim, eu quero ser um pregador, né? Mas os nossos recursos, as nossas meio de ter acesso, era só a Bíblia. Uma Bibliazinha toda amassada que a gente ganhou, né? Mas a minha inspiração foram estes homens, né? E então, a partir destes começos que eu ali fui vendo eles ministrar, aquilo me inspirou demais. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e só desenvolvi o ministério mesmo da pregação depois que eu comecei a ter acessos aos conhecimentos teológicos, porque aí vai ampliando. É óbvio, comecei a ministrar ali, mas muito, muito limitado. Ainda hoje sou, mas os conhecimentos, os cursos, né, vai ampliando o nosso conhecimento e vai fazendo a gente ter outras visões, outros horizontes, vendo outros horizontes dentro da Bíblia Sagrada, e a gente vai obtendo essa bagagem aí para poder e desenvolver o ministério. Mas o que incendiou meu coração foi ver estes homens ministrar, mesmo limitados de conhecimento. Mas foi isso. As referências para nós são muito importantes, né? Não é porque a gente está olhando para o homem, não é isso, né, pastor? É olhar para as referências, para verdadeiros servos de Deus, e a gente tem que cuidar muito também com a referência que a gente vai seguir, né? Tem muitas pessoas que realmente não servem muito, infelizmente, como uma referência, né? Mas quando a gente começa a conviver com homens de Deus, e não é porque eu estou na tua presença que eu vou falar isso, mas, por exemplo, aqui no nosso campo, uma pessoa que eu indicaria muito para as pessoas colarem nela seria o senhor. Amém. Porque são pessoas de referência, e Amém. Os jovens precisam disso, né, pastor? Pessoas de referência. Nós procuramos, é o que Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Verdade. Então, nós precisamos, de certa forma, inspirar alguém, né? Eu tenho amigos que falam, às vezes, para mim, né, que gosta de conversar comigo, e isso deixa a gente feliz, porque é o que a gente sabe fazer, né? Eu não aprendi, eu não tive uma convivência com o mundo, eu não aprendi nada do mundo. O que eu sei hoje são as coisas de Deus, e se eu não conseguir passar isso para alguém, eu vou me frustrar, né? Então, quando eu vejo alguém dizer que entendeu o ensino, que entendeu a pregação, que entendeu o conselho, isso me deixa muito feliz, porque é o que a gente procura passar para os nossos irmãos, para aqueles que querem também, né, desenvolver o seu ministério. Maravilha. E aproveitando, pastor, esse momento, nós não podemos perder a oportunidade de sugar um pouco mais do senhor, o conhecimento que o senhor tem. Queria deixar esse momento para o senhor dar um conselho para os jovens, agora é para a juventude aí, que está nesse fogo inicial do ministério, está querendo iniciar, está buscando a palavra, está orando e está buscando em Deus. Que conselho você daria para os jovens hoje sobre que desejam iniciar no ministério? Brunão, eu tive poucas pessoas que me ajudaram, pouquíssimas, até porque o ambiente que eu cresci era limitado, pouquíssimas pessoas. Então, qual é a minha preocupação? É eu poder ajudar pessoas e ser para pessoas o que eu não tive para mim. Uma pessoa que pudesse sentar comigo, me orientar, me ajudar a errar menos, né?
porque a gente, na caminhada, a gente erra muito, a gente se perde, inclusive na nossa pregação, no nosso chamado. Então, quando a gente tem um orientador, um mentor, a gente acaba errando menos. Não digo que a gente não vai errar, mas a gente erra menos, né? O conselho que eu dou hoje, para quem nos assiste, para quem vai assistir esta live, é que você precisa ter um conhecimento de si. Você precisa saber quem você é no reino de Deus, na obra de Deus. Este é o primeiro conselho. Você precisa se conhecer. Perfeito. Né? Eu lembro até de um texto bíblico de 2 Reis 4, quando tem uma mulher desesperada na porta de Eliseu, pedindo a ele, ou levando a ele o seu problema, pois ela tem 2 filhos que estavam para serem escravos, pois tinha uma dívida, enfim. Mas tem algo que ela expõe ali, que isso me chama muita atenção. Ela diz assim: o meu marido morreu, ele era teu servo, e o teu servo temia ao Senhor. A referência que não é ela, é o marido dela, né? O marido dela era a referência. E qual era a referência que ela tinha do marido? Que este marido, ele temia ao Senhor, né? Então, é aí aonde entra o conhecimento de si, né? Você fazer uma autoanálise de si. Quem é você na obra de Deus? E o segundo ponto é você saber o que você tem. Está dentro deste mesmo texto. Quando o profeta pergunta: tá bom, o que é que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E aquela botija de azeite foi o suficiente para Deus atuar na vida dela e mudar a história da vida dela e da família dela. Agora, o interessante, inclusive até um tema de pregação minha. Deixa eu marcar aqui, peraí. Um tema de pregação minha que eu falo o seguinte: o que tens para o milagre? Olha aí. Porque Deus nunca vai usar alguém que não tem nada, né? Nós precisamos nos conhecer, quem eu sou na obra de Deus. E segundo, o que é que eu tenho para oferecer na obra de Deus? Tem que ser muito? Não, só um pouco, porque é este pouco que ele vai pegar e vai trabalhar e vai fazer algo que vai marcar a vida das pessoas que estão à sua volta e todos aqueles que um dia ouvirem a sua história. Glória a Deus, maravilha. Pastor, nosso horário ele corre, Meu Deus. Ele não anda, ele corre, ele disparou, né? E eu queria muito agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor disponibilizou de estar aqui com a gente, né? É uma gratidão do Grupo Kairós, da De Campina, por você deixar jorrar essa Amém. unção aí que Deus derramou sobre você, né? Obrigado pela tua humildade, que Deus continue te preservando dessa forma. Você é uma pessoa aberta a todos, né, que chegam ao Senhor e sempre dispensa com uma palavra de bênção, então Amém. Isso é muito bom, né? Eu queria deixar esse último momento para você fazer um agradecimento, quer mandar um abraço, né? E também tem o momento do testemunho. Se você quer contar um testemunho que marcou a tua vida, fica à vontade, esse é o momento teu, tá bom? E a gente já se despede da galera aí. Amém. Eu sou muito grato ao Ministério de Campina Grande do Sul, muito grato mesmo. Como eu falei no começo aqui do podcast, nós chegamos aqui em março de 2020, mas eu já cheguei aqui em Campina em novembro do mesmo ano, né? Já vim para morar aqui, e desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu sempre fui muito abraçado pela sede. Eu congreguei aqui 7 meses, com as minhas dificuldades, né, de poder estar nos cultos, mas sempre fui muito recepcionado, fui muito bem acolhido. E eu até disse
com a minha esposa, eu conversava com ela, eu dizia assim para ela: meu bem, eu vou demorar muito tempo para receber uma oportunidade aqui na sede, porque o púlpito é repleto de obreiros, de pastores, e eles nem me conhecem, né? No mês seguinte, o pastor Alex já me coloca para ministrar, depois no mês seguinte, depois no próximo mês, e vai. Ai, que Deus. E é muito difícil, porque nós sabemos que é muito complicado esse negócio de receber obreiro de outro estado, de outra cidade, que você não tem uma referência. Mas, desde o primeiro instante que eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido, fui muito bem recepcionado, e eu sou muito grato ao Ministério de Campina Grande do Sul, né, o pastor Alex, o pastor Paulo, e também ao meu pastor Carlos Moraes, né, em quem é uma referência para mim, é um amigo, é uma pessoa que nós aprendemos a amar. E detalhe, se o pastor Carlos, isso aqui eu vou deixar registrado, se tiver algo que ele não conseguir resolver, pode abrir mão, que ninguém mais consegue. Olha né? aí. Ali é um homem que sabe amar, que sabe cuidar, que sabe ajudar quem precisa, sabe aconselhar, é um amigo, é um pastor, né, que Deus colocou nas nossas vidas para que nós pudéssemos andar junto com Ele, apoiando e ajudando a Ele dentro das nossas possibilidades também. Glória a Deus. Mas é a minha gratidão a estes homens e a este ministério que Deus tem nos colocado. E a minha esposa, né, eu não posso deixar de citar o nome dela, esposa Daiane, aos meus filhos, que também tem me suportado nas minhas crises, nas minhas lutas, nos meus deslizes, né? Deslizes que eu falo humano, né? Mas sempre procurando servir a minha família da melhor maneira possível. É uma pessoa que Deus tem colocado na minha vida. Maravilha. Querido pastor, então, mais uma vez, nossa gratidão, tá bom? Gratidão a Deus pela sua vida, pelo teu ministério com a gente aqui. Com certeza você tem somado muito forças com a gente. Não vai ficar só nessa, com certeza vai ter mais vezes. Vá se preparando lá já, vá preparando mais um tema. Amém. Que com certeza você retornará aqui e será uma bênção para nós, como foi hoje. Queridos, eu tenho a plena certeza que você aproveitou muito esse conteúdo nessa noite. Eu vou cortar para mim aqui, Fábio. Puxa aí a câmera para nós. Eu quero ser grato a Deus por você que nos acompanhou até esse momento, você que esteve com a gente aqui nessa transmissão. Você viu que o nosso horário às vezes é um pouco curto, sei que ficou um gostinho de quero mais, mas é assim mesmo, é para deixar um fiozinho ali ainda por último, para a gente ter essa chance de chamá-lo novamente e com certeza vai ter mais oportunidades. Grato a Deus pela sua vida, continue abençoando-nos, compartilhando nas suas redes aí o podcast, envia para um amigo essa conversa, que está iniciando no ministério, que tem esse algo que arde dentro dele de ajudar na obra, mas ainda não sabe no quê. Saiba que a vocação já nasceu contigo, algo que o pastor Ronaldo já nos ensinou nessa noite aqui. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida e continuemos firmes na obra do Senhor, porque a seara é grande e os ceifeiros está escasso, os ceifeiros, né? Se você pode, aonde você estiver, fecha os teus olhos comigo ou liga o teu pensamento no céu, vamos fazer uma oração de agradecimento e a gente já faz um encerramento aqui, juntamente com o pastor Ronaldo. Querido Deus, sou grato ao Senhor, ó Pai, por mais essa rica oportunidade de podermos estar juntos, ó Pai, nessa noite, aprendendo da Tua palavra, juntamente com o Teu servo, pastor Ronaldo. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela vida dele, pela sua família, pedir que o Senhor continue os abençoando em todas as áreas, os guardando, os fazendo prosperar espiritualmente e nas demais áreas da sua vida, que o Senhor continue o honrando, que ele é uma referência para a nossa juventude, ele é referência para muitas pessoas, que o Senhor continue o preservando, o guardando como teu servo. Querido Deus, a cada um, a cada uma que nos acompanhou até esse momento,
a cada irmão, ó Deus, que tem nos prestado a sua audiência e tem aprendido conosco nessas conversas abençoadas. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e todos que os cercam para a honra e glória do teu nome e a nossa gratidão, Senhor. Queridos, aqui nós nos despedimos, né, Pastor Ronaldo? Aqui nesse mesmo canal você pode acompanhar as nossas transmissões, todas as terças e quintas às 20 horas e também aos domingos às 19 horas. Querendo, podendo, venha nos fazer uma visita pessoalmente também, aqui na AD Campinas sede, ou se achar melhor, é um pouquinho mais perto, né? Vindo de Curitiba, AD Campinas Santa Rosa, né? Será com certeza muito bem recebido nas nossas congregações, na nossa sede, e o pastor Ronaldo, estando lá, vai te dar aquele abraço apertado, né? E continue nos acompanhando, continue nos abençoando. Pastor Ronaldo, minha gratidão mais uma vez. Amém. Que Deus abençoe. Leva o nosso abraço para a tua família, para o pastor Carlos e para a missionária Michele. Aqui nós nos despedimos com um tchauzinho lá, pastor Ronaldo. Deus abençoe a todos pela audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio. Deus abençoe.